Análise suspensão RockShox Recon AR, uma das suspensões AR mais em conta da RockShox. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, o assunto suspensão é um assunto que chama muita atenção, pois afinal de contas toda mountain bike precisa de uma suspensão boa, que faça uma boa leitura de terreno. E no vídeo de hoje nós vamos te ajudar a olhar um pouco mais de perto a RockShox Recon, que é uma das suspensões mais em conta de entrada, da RockShox quando se fala de suspensão com regulagem AR. Para quem não sabe, as suspensões trabalham com sistemas de amortecimento que podem variar bastante, desde o sistema de mola até o sistema de ar, com várias mudanças que podem ocorrer no modelo da suspensão e nas suas variações. A RockShox é hoje uma empresa muito forte no mercado que trabalha com a parte de produção de suspensões, uma das mais standard então nessa parte, sendo produzida desde 1988. Ela migrou lá do meio do motocross. O Paul Craig, que é o rapaz que desenvolveu a RockShox, trouxe então essa tecnologia para o ciclismo, e a partir disso a RockShox é uma empresa muito inovadora, então está sempre buscando muitas referências, muitas coisas novas para o universo do ciclismo. Como é o caso das suspensões, que a gente conhece por linhas, Essas linhas elas podem variar muito e muita gente tem dúvida. Ela pertence ao grupo SRAM, que é o grupo de mountain bike que a gente também conhece devido à sua parte de configuração para produtos high-end, de mais top de linha, e ela é distribuída no Brasil através do grupo Pro Parts. E o que é a suspensão Recon? Para a gente entender rapidamente, a RockShox ela traz subdivisões dentro das suas linhas. Então a gente tem, por exemplo, a RockShox Judge, que aí ela vai vir com a Judge Silver, Judge TK, Judge Gold. Depois a gente vai ver então a Recon Silver, Recon Gold. Depois a gente vai passar para a Reba. Daí, claro, vão subindo os modelos das suspensões. Então, para a gente entender, a gente tem a Judge modelo mais de entrada, vamos colocar assim. E aí depois a gente vai entrar na Recon. Então a Recon estaria acima do que é uma Judge hoje, claro que com as suas variações, Então a gente tem a Silver e a Gold. No caso da suspensão que a gente está analisando aqui, uma Recon RL. RL, então, uma tradução que significa Remote Look, que é o sistema de trava remota, aquele sistema de trava remota que vem no guidão. Então, ela vai ter um curso de 100 mm. 100 mm é o quanto ela trabalha no momento que ela precisa ser acionada, então, o quanto que ela vai subir e descer. Lembrando sempre que nenhum ciclista utiliza os 100 mm como curso, a gente sempre tem aquele seg, que é aquele ajuste da suspensão que a gente faz quando o ciclista está em cima, então ela vai descer um pouquinho, que é natural. Então, essa Recon que a gente está falando, ela vai ter o crawl, que é a parte superior formada em alumínio, com o restante do corpo formado em aço, e as canelas, que é a parte da bengala, ou canela como a gente chama, em magnésio. Então a gente tem aí uma variação de configuração. Lembrando, quando a gente fala de Silver, Gold, então isso faz com que o nível do material vá subindo. Então a Silver ela vai ter todo o corpo em alumínio e já a Gold vai ter as canelas também em alumínio. Então isso é o que vai mudando um pouquinho de cada linha para cada linha. No caso da Recon RL, a gente é apenas uma classificação de corpo em alumínio, tubos em magnésio. E claro, o fato do CRL que deu uma classificação que ela pode ser remote look, com sistema de trava remota, ou pode ser com a trava no ombro. Até, inclusive, o pessoal tende a pensar que todas elas são com a trava remota. Não necessariamente, muitas suspensões, principalmente de bikes de downhill e enduro, elas tendem a ter a suspensão com a trava no ombro, aquela trava que fica na própria suspensão mesmo. Isso não é nenhum problema, pois afinal de contas, para esse tipo de bike, normalmente a gente nem trava a suspensão, a gente trabalha sempre com a suspensão destravada. Aqui é importante, então, citar que essa é uma suspensão desenvolvida para o XC e atende uma especificação que muita gente procura, pois afinal de contas ela ainda vem com o eixo 9 mm, então o eixo dela não é o eixo passante, é aquele eixo mais convencional que a gente conhece, e a espiga é 1 por 1/8, ou aquela espiga reta, não é a espiga Taperhead, que daí seria o modelo acima. Todas as suspensões da RockShox possuem variações tanto de curso quanto de especificações de dimensões, então ter eixos maiores, ser espiga cônica ou reta. Então essas variações podem ocorrer sim, é importante que você se atente a isso para fazer essa adequação na hora de fazer a compra e não comprar uma suspensão errada que não seja ideal para sua bicicleta. Quando a gente fala dessas suspensões mais de entrada, a gente está falando de suspensões que cabem perfeitamente na Odd 7.0, uma Sensifan Evo, uma Caloi Explorer Sport, todas essas bikes mais de entrada que vão ser atendidas então por essa suspensão. Porém, claro, aqui a gente está falando de um upgrade muito interessante, pois afinal de contas ela é uma suspensão que vai te entregar bastante recurso. Outro ponto interessante que
por vezes o pessoal não sabe, né, para quem está realmente começando, o recurso do ar, né, essa suspensão quando ela tem bolsas de ar na parte interna, ela funciona com um sistema de regulagem de libras que varia de acordo com o peso do ciclista. Então uma pessoa de 80 kg vai ter uma determinada calibragem, uma pessoa de 70 kg vai ter outra, né? Então isso vai ser muito particular. E além de tudo isso, também você pode calibrar a suspensão de acordo com o seu gosto, mais macia, mais pesada, então tudo pode variar. Lembrando sempre que para calibrar a suspensão você precisa de uma bomba específica que é com mais pressão, não é aquela bomba de ar quente de pneu, né? É uma bomba específica para suspensões que trabalham com a pressão mais alta do que o normal, do que o convencional. Antes de dar continuidade, né? Sempre que a gente está produzindo material aqui a pedido de vocês, esse assunto das suspensões a gente tem visto que vocês têm gostado bastante. Essa é uma opção de suspensão em conta, né? Para quem realmente quer fazer aquele upgrade na bike mais de entrada. E claro que tem outras suspensões que a gente também pode vir a falar, podemos aprofundar um pouco mais e claro, só depende de vocês. Então, para a gente poder dar continuidade no assunto, sempre é importante que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e deixem aqui nos comentários, né, se vocês estão gostando desse tipo de material e que material que a gente precisa analisar no futuro. Esse assunto da suspensão a gente já abordou em alguns outros momentos, até inclusive a dúvida surgiu, né, porque a gente falou da suspensão Absolute Prime, que é uma das suspensões hoje mais em conta a ar no mercado, e muita gente chegou com um comentário dizendo que ela não é tão efetiva, ela não é tão funcional. O que acontece? A gente está falando de um conceito, né, dentro de uma marca que é mais de entrada, como é o caso da Absolute. E aqui, já falando de RockShox, a gente fala de uma marca que é muito mais renomada, galera. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com esse ponto, pois afinal de contas, o fato da RockShox ser mais desenvolvida, principalmente no aspecto de produtos e lançamentos, por exemplo, a RockShox Seed hoje é uma das mais competitivas no mercado. Ela faz frente às suspensões mais caras que a gente tem hoje no mercado. E claro, né, que esse know-how, esse conhecimento todo, ela acaba migrando para suas outras linhas e entregando um produto de bastante qualidade. RockShox é renome no mercado, não tem como negar isso, né? A gente já abordou em outros momentos essa suspensão e outras suspensões, então para a gente ter essa comparação de uma maneira bem efetiva, é importante que a gente se atente também à casa de valores. Afinal de contas, para responder a dúvida dos nossos inscritos, hoje uma suspensão Absolute você vai pagar de 600 a 900 reais em média, enquanto hoje uma RockShox Recon, como essa que eu estou analisando aqui no vídeo, sai na faixa de R$ 2.500. Então a gente está falando de um valor um pouco mais alto. Com certeza ela vai entregar mais qualidade, sim, pois afinal de contas todo o conhecimento da empresa, todo o seu desenvolvimento de produtos também é embutido nesses produtos de entrada. Lembrando sempre, né, que se vocês quiserem fazer a aquisição dessa suspensão da RockShox de Absolute ou Santor ou qualquer outra marca, vocês contam com o nosso apoio. E o nosso cupom, né, que eu vim pela Escola 5, que ainda te dá 5% de desconto na hora de realizar a compra, através do nosso patrocinador, que é a Benet Bike. Vai ficar aqui na descrição um link para vocês poderem acessar e fazer a compra dessa suspensão. Fechou, galera? Bom, o vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.